Muito bem. Última vez que eu estive aqui, não vou fazer a piadinha, mas foi ano passado, né? Tudo bem, deixa assim. Eu havia introduzido uma literatura joanina, né? Então nós sabemos que João, ele escreveu o Evangelho, depois ele escreve 3 cartas, 1ª, 2ª, 3ª João, e também o livro de Apocalipse. E eu disse que nós íamos transitar sobre ou por parte da literatura joanina, tentando entender os propósitos que João tem ao escrever as suas cartas e, ao mesmo tempo, tentarmos entender, então, o que João quer expressar. E eu gostaria muito de fazer hoje uma comparação entre o Evangelho de João e a primeira epístola de João, que, para mim, diante do que eu gosto da literatura joanina, são as 2 epístolas mais montadas de uma forma muito legal, muito interessante. Apocalipse, ele é profético, e 2ª João e 3ª João tem a ver com o aviso que João alertou em 1ª João. Né? Em 1ª João ele vai dizer assim, cuidado com os falsos mestres, e aí na 2ª epístola de João, ele está dizendo para a igreja que deveria acolher os bons mestres que estavam viajando, e na 3ª João ele vai dizer para a igreja tomar cuidado com alguns outros métodos. Então as outras 2 epístolas de João têm a ver com essa que a gente chama de primeira epístola de João. E a literatura joanina, então, ela é única, ela é sui generis. João, ele escreve de um jeito totalmente diferente, por exemplo, do que Paulo. Paulo é aquele argumento ocidental, ele tem uma tese, ele desenvolve a sua tese, ele vai testando a sua tese durante a sua escrita e ele chega então com a sua conclusão. Já João, pelo seu estilo, ele tem um estilo muito mais oriental. João não escreve assim exatamente como nós pensamos, né? Ele não faz um pensamento lógico, mas João ele vai escrever de uma forma em que ele vai desenvolvendo assuntos e aquilo vai se tornando cada vez mais claro diante de nós. E aí lá no final do Evangelho e da sua carta, e também do livro de Apocalipse, ele sempre vai dizer, o meu objetivo de escrever isso foi esse. Aí tu diz, e Paulo, né, já fazia diferente. Então é por isso que, se você for olhar a literatura joanina, ela é tão, diria eu, fascinante, e eu não estou dizendo que ela é mais importante do que qualquer outra obra do cânon, né? Mas ela é uma obra muito única. Então eu gostaria de olhar essas 2, um pouquinho dessas 2 cartas hoje, né? O Evangelho de João e a primeira carta. Para isso eu quero dizer que João, a melhor forma que eu teria para explicar como ele escreve o seu Evangelho e a sua primeira epístola, eu não sei se todo mundo aqui conhece caixa de câmbio de um carro. Talvez sim, talvez não. Talvez você esteja mais acostumado em fazer as marchas, né? Que é o grande prazer de dirigir, é esse, né? É fazer a marcha. Mas hoje em dia nós vivemos uma geração Nutella, né? Em que nem isso mais o pessoal quer fazer, né? E isso está chegando nos carros autônomos que nós não vamos precisar mais fazer nada, nós vamos só dormir e chegar, né? Mas eu ainda sou muito fã do processo de fazer marcha. É ali que você, né, se encaixa com o carro, é ali que você dá aquela encaixadinha para a curva, ele senta na curva assim, você diz, é isso, né? É uma beleza. Eu lembro, estava falando hoje para a Simone do caminhão do meu avô, né, que daí caminhão você tem as reduzidas ainda. Então, além das marchas normais, tu ainda tem que fazer as marchas reduzidas, que elas servem para, né, atração. Então vamos explicar como é que funciona uma caixa de câmbio. Uma caixa de câmbio ela é formada por 2 eixos. É chamado de eixo primário e eixo secundário. Esses eixos eles são interligados por engrenagens que se comunicam. E o objetivo disso, então, é o seguinte: um eixo recebe toda a potência que está saindo do virabrequim do motor e vai transformar esse movimento em força. Só que esse eixo primário, então, ele é muito forte. Só que ele não é tão veloz, ou às vezes ele é muito veloz e não é tão forte. Então, por isso nós temos 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª. Hoje tem câmbio automático com 9 marchas, que é uma beleza. Tem o câmbio CVT, que é câmbio automático dos melhores.
Mas, como é que funciona isso? Então, um recebe a força do motor e o outro vai transmitir para as rodas. Só que quando eu preciso tirar um carro da inércia ou um caminhão com 45 toneladas, né? Ele vai precisar o quê? De mais força e menos velocidade. Por isso a gente não arranca um carro a 100 por hora. A não ser que você esteja numa disputa de quilômetro de arrancada. Mas isso não é o normal, você não vê isso ali. Então, o que você precisa? De menos velocidade e mais força. Aí você engata aquela primeira. Por quê? Porque a primeira é forte. E aí o carro começa a ganhar movimento. Ou seja, você tirou ele da inércia. Aí agora, cada vez menos ele vai precisar de força e ele vai precisar cada vez mais ganhar velocidade. Por isso, as marchas, em termos de força, você tem que pensar que a primeira é sempre a mais forte. E em termos de velocidade, a última é a mais veloz. Por isso que quando você está indo para a praia ou fazendo uma viagem, você engata lá a quinta ou a sexta e esquece, né? Deixa o carro ir. E essas engrenagens no meio, então, vão fazendo a comunicação. E João vai fazer as cartas dele, o evangelho e a primeira carta dele, exatamente como uma caixa de câmbio. Eu vou explicar para você. Mas antes de explicar como é que funciona numa caixa de câmbio, eu quero que você abra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31. Até porque a primeira carta de João só tem 5 capítulos, não dá para chegar no 20. É que nem aquele que mandou a igreja abrir no Salmo 151 e o povo foi correndo e descobriu que só tinha 150. Né? Então vamos lá, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31 diz assim... vamos ler o 30 junto ali, tá? Fazer o parágrafo todo. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados nesse livro. Mas estes, ou seja, os que ele registrou, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. João tem um objetivo com o seu evangelho. Qual é o objetivo do evangelho de João, galera? Para que quem não conhece Jesus, crê em seu nome. O objetivo de João é apresentar aquele que é o único capaz de dar vida. Sem Cristo, nós não temos vida. Por quê? Porque sem Cristo nós somos exatamente como os celulares. O meu não está aqui, o meu está ali, mas você deve ter um celular aí no teu bolso. E como é que funciona a nossa segurança com o celular? Quando a gente olha para a bateria, ela está assim em 70%. Aí tu diz, estou grandão, agora eu estou tranquilo, agora não tem problema. Mas quando a bateria começa 30, 20, a minha com 20 já dá um aviso, tipo, estou precisando de carga. E aí vai. Quando começa 10%, ele já desliga um monte de coisa que já não dá mais para usar. Porque ele está dizendo, estou poupando bateria. Quando chega em 5%, é quase zero. Né? Só dá para ligar para a polícia e para minha esposa. Quando está em 5%, é só o que dá para chamar. Né? E se acontecer alguma coisa, eu tenho que sempre ligar primeiro para a esposa. Depois para a polícia. Tá? É mais ou menos essa a ordem que a gente tem que fazer. Mas... por que eu digo isso? Você e eu, sem Cristo, somos exatamente aquele celular descarregando a bateria. Nós estamos andando para a morte. Essa é a grande realidade da vida que nós temos que encarar. Nós estamos com o contador no regressivo. E Jesus é o único capaz de nos dar vida. Sem Cristo, somos aquele celular temporariamente fora da tomada. Em algum momento vai acabar essa bateria e se foi. Então João está dizendo isso para os seus leitores. Eu escrevi esse evangelho para que vocês saibam aonde vocês vão carregar a vida de vocês. E só há um local para a gente carregar a vida. Em Cristo. Por isso ele escreve esse evangelho. Se você olhar agora no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, nós vamos entender melhor os termos que João vai usar. Ele fala assim, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês olharem o capítulo 10, versículo 10, o que ele vai dizer? O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente.
Agora a gente começa a conectar alguns termos que João está usando no seu evangelho, porque o objetivo dele é fazer você e eu entendermos que vida nós só temos em Cristo. E João vai montar isso com 2 eixos primários, assim como uma caixa de câmbio. Quais são os 2 eixos que Jesus vai montar? O primeiro eixo são os seus milagres. João vai escolher os milagres que Jesus fez, vai colocar no seu evangelho e disse, olha, ele fez ainda muito mais coisa, mas os que eu estou anotando aí são suficientes para que vocês creiam. E outro eixo João vai usar é quando Jesus usa o mesmo termo para si, que foi o termo pelo qual Deus se apresentou a Moisés na sarça ardente. Eu sou. O evangelho de João gira em torno desses 2 eixos. Jesus fazendo milagres, Jesus mostrando ser Deus. E como é que João vai apresentar isso? Por meio de 7 engrenagens. Se você parar um pouquinho para pensar, número 7, Evangelho de João, número 7, em Apocalipse, escrito por João, o número 7 é o número da totalidade, é o número da plenitude. João está dizendo agora exatamente o que ele diz aqui. Tudo que eu narrei para vocês é suficiente, plenamente suficiente e capaz de levar vocês a entenderem quem é Deus. Então, no eixo dos milagres, João anota 7 milagres de Jesus. Se você olhar os outros evangelhos, tem mais. Tem mais? Sim. João diz que tem mais. Mas ele anota 7 para dizer, isso é o suficiente para que vocês creiam. Então, ele transforma a água em vinho, João capítulo 2. Ele cura o filho do oficial romano, João capítulo 4. Ele cura o paralítico no tanque de Betesda, João capítulo 5. Ele multiplica os pães, João capítulo 6. Ele anda sobre as águas, capítulo 6, logo depois de multiplicar os pães. Ele curou o cego de nascimento, que deu uma baita conversa entre os fariseus, a cura desse cego de nascimento, e ressuscitou Lázaro. 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. As 7 engrenagens que João colocou no seu eixo milagres. E na parte do eu sou? Na parte do eu sou também tem 7 eu sou. Jesus fala, capítulo 6, eu sou o pão da vida. Capítulo 8, eu sou a luz do mundo. Capítulo 10, ele fala, eu sou a porta. E também ele fala, eu sou o bom pastor, capítulo 10. Ele fala, eu sou a ressurreição e a vida, no capítulo 11. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João capítulo 14. E eu sou a videira verdadeira, João capítulo 15. Essas 7 engrenagens, nesses 2 eixos, são o que João utilizou para nos dizer aquilo que ele fala no final do seu evangelho. Isso que eu escrevi é o suficiente para vocês entenderem e creiam que Jesus Cristo é o Senhor e nele temos vida. Esse é o objetivo do evangelho de João. Então, João, ele tem como objetivo do seu evangelho promover comunhão e contato das pessoas que não conhecem Cristo com Cristo. Aquelas que ainda não sabem quem Cristo é, aquelas que não sabem que Cristo veio. Então, se você tiver que evangelizar alguém, você vai usar João, o evangelho de João. Por quê? Porque o evangelho de João eu escrevi para que vocês saibam quem é Cristo. Agora, na primeira carta de João, e aí você pode ir para lá, é diferente um pouco, embora o processo seja o mesmo. João tem um objetivo com a sua primeira epístola de João. E a partir de hoje eu quero olhar com vocês alguns elementos dessa epístola. Mas, João capítulo 5, versículo 13, nós temos o objetivo de João com a carta dele. Olha o que ele fala ali, João capítulo 5, versículo 13. Desculpem, 1 João agora. Tá? 1 João, capítulo 5, versículo 13. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Notaram a diferença? A primeira vez que ele escreveu no seu evangelho, escrevi isso para que vocês conheçam Cristo e nele tenham vida. Qual é o objetivo da primeira carta de João?
aqueles que já conhecem Cristo, para que esses possam ter certeza da sua vida eterna. É uma carta que traz segurança. Ela vai promover alívio àquele que já crê. Aquele que talvez fique pensando assim, mas e aí, será que eu sou salvo ou será que eu não sou salvo? Será que Cristo foi suficiente ou não foi suficiente? Será que falta alguma coisa para a minha salvação? Ou será que já está pleno e completo? E aí João diz, olha, estou escrevendo aqui para que vocês que creem, saibam que vocês têm vida eterna. Isso me lembra de uma vez que nós fomos evangelizar lá em Atibaia. Lembra? Aquela vez que mandaram os alunos para a rua em Atibaia, a gente foi evangelizar lá pelas ruas de Atibaia. E eu, conversando com uma moradora lá da cidade, conversando na frente da casa dela e tudo mais, ela convidou a gente para entrar. E eu perguntei para ela se ela sabia o que Cristo veio fazer, ela disse que não sabia muito. E aí eu expliquei para ela rapidamente o evangelho, que era o que a gente tinha ali de momento, né, de tempo. E ela olhou para mim e ela disse, mas nenhum comedor de feijão sabe se tem a vida eterna ou não. E eu pude abrir 1 João, capítulo 5, versículo 13, e dizer para ela, tem como um comedor de feijão saber se está salvo ou não. Porque João escreveu justamente para aqueles que creem que eles podem ter certeza da sua salvação. Mas então tá, a salvação é qualquer coisa? Não. Como eu falei, nós já vamos hoje introduzir alguns dos assuntos que João fala nessa sua epístola, mas é exatamente isso que João quer que você e eu entendamos. Ele quer que a gente entenda a suficiência de desfrutar da graça. Imagina você, se você tivesse ganho um carro. Pensa aí. Você ganhou uma Jeep Commander, um SUV de 2,5 toneladas, com uma tecnologia de ponta assim absurda. E você sai empurrando esse carro que você ganhou. E pelas ruas de Caxias do Sul, que tem pouca ladeira, né? E você vai empurrando e você chega lá. E o pessoal diz assim, nossa, o que é isso aí? Aconteceu o quê? Ganhei esse carro, que maravilha, quase chorando. Porque, dá um trabalho empurrar esse carro para lá e para cá. E aí você diz, mas por que você não entra no carro e não dirige? E você, é isso? Às vezes é isso que nós fazemos com a graça de Cristo. Cristo foi lá, Cristo morreu, Cristo conquistou, foi diante do Pai dizendo, está quitado, está limpo, e nós aqui continuamos vivendo o peso como se a nossa salvação precisasse de alguma outra coisa. E aí nós parecemos essa pessoa que ganhou um carro e sai empurrando ele pela cidade, sem saber que pode entrar e desfrutar de tudo, do ar-condicionado lá dentro, do motor, de não pegar chuva, de subir as ladeiras sentadinho no assento macio do carro, confortável, só pisando no acelerador. O problema é que às vezes nós não temos a segurança. E João agora está dizendo, eu escrevi esta carta para vocês, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. E é legal que esse verbo aí, quem entende português, é o verbo ter, e ele está conjugado em que tempo? Presente, ele acontece, ele está de uma vez por todas, para que vocês saibam que vocês têm. Não é que vocês saibam que vocês terão, não é para que vocês saibam o que vocês tinham, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Então, é uma carta que nos dá segurança e tranquilidade de estarmos diante de Deus. Então, ela ajuda a dissipar, dentro de um mundo que está em um caos completo, dentro de um mundo do qual nós temos poucas certezas, porque a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa e pode mudar toda a circunstância mundial. Pode mudar a paz. Nós vimos aí esses dias a ameaça, e eu não vou entrar no mérito aqui, mas a ameaça de talvez haver
um conflito na América do Sul, coisa que há séculos não acontece. Um conflito entre dois países, entre Venezuela e Guiana, e o Brasil está lá na fronteira, e o pessoal pensou, e agora? O que vai acontecer? Os reservistas aí já começaram a olhar a carteirinha, será que vou ser chamado, será que não vou? O que vai acontecer a partir de agora? E a gente começa a pensar, poxa, nós aqui na América do Sul, um continente que não é violento em suas fronteiras, nós somos violentos dentro da nossa própria fronteira. Vide a violência em Brasil, Equador, Colômbia e tudo mais. Mas, a princípio, nossas fronteiras estavam tranquilas, de repente alguém quer pegar a fronteira do outro, tu diz, tá. E se ele quer pegar a fronteira do outro, o que impede ele de, daqui a pouco, o outro pensar em uma outra fronteira? E começarmos uma guerra. Em outros continentes onde a guerra já acontece, e na economia que é tão frágil, basta alguém dizer que um frango pegou uma gripe e a coisa começa a desandar, cai bolsa, se preocupa, vacina, não vacina, segura, enterra bicho na areia do mar, os bichos estão gripados, e a gente começa agora, né? Então, no meio desse mundo que é cheio de incertezas, esse mundo no qual nós estamos passando por todo tipo de incertezas, mesmo que a gente tente garantir a nossa segurança e tudo mais, João diz, eu escrevi para que vocês descansem no nome de Jesus. Essa não tem como ser mudada, transformada. E João está escrevendo isso em um momento em que a política estava relativamente segura debaixo do Império Romano, mas muitas coisas aconteceram e muitas vezes essa carta foi usada para dar segurança àqueles que creem no nome do Filho de Deus. Então, Jesus quer que a gente coloque a nossa João quer que nós coloquemos a nossa segurança também no lugar verdadeiro. Porque o problema é aquele que acha que não está salvo sendo salvo, como eu falei para vocês, aquele que empurra o carro pesado. Mas tem também aqueles que acham que estão salvos e não estão. E aí também é um perigo. Abra o Evangelho de Mateus, capítulo 7, lá no final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 7, versículo 21 até o 23. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim, nem todo, palavra de Jesus agora, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então João, ao mesmo tempo que está dando segurança àquele que crê, João está levantando a orelha daquele que acha que está salvo. E aí a grande questão é, o que vai fazer agora esse? Esse que acha que está salvo e não está, precisa ir para o Evangelho de João. Porque lá está tudo que foi narrado por João para que aqueles creiam no nome de Deus, do Filho de Deus. Ah, ok, e aqueles que já têm o nome do Filho de Deus e tudo mais, aí esses têm que ler a primeira epístola de João. Por quê? Porque para eles foi escrita. João escreve essa carta também, então, da mesma forma que o seu evangelho, com dois eixos principais. Aonde estão os eixos principais da primeira carta de João? O primeiro deles está no versículo 5 do primeiro capítulo de 1 João, aonde ele fala assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Então todo aquele que tem certeza da sua salvação, anda na luz. Por que anda na luz? Porque Deus é luz. E não dá para andar por qualquer outro caminho. E João vai ensinar agora, por meio da sua primeira epístola, o que é andar na luz. Porque hoje nós temos um tipo de evangelho que ele é meio barato, vou usar esse termo, em que não precisa andar na luz. Não, anda de qualquer jeito aí que está tranquilo.
e não parece ser o que João fala. João diz que aquele que conhece o Filho de Deus e manifesta a sua salvação e tem certeza da sua salvação, anda na luz, porque Deus é luz. E o segundo eixo é capítulo 3, versículo 11. E ele vai repetir, olha só, mesmo início. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Deus é luz e Deus é amor. Então, você que tem segurança na tua salvação, precisa andar na luz e precisa promover e exercer o amor. Porque se você não anda na luz, e se você não pratica o amor, alguma coisa tem de errado e você precisa voltar lá para o Evangelho. Porque você não entendeu quem é o Filho de Deus. Então, João vai usar isso agora com menos engrenagens. João vai usar, como é uma carta menor, João vai usar 3 engrenagens básicas que vão se acomodar a esse eixo, a esses 2 eixos. Deus é luz, Deus é amor. Quais são as engrenagens? A tua vida, o amor e a verdade. Como nós exercemos nossa vida diante da luz e do amor, como o amor nos impacta a ponto de impactarmos os outros, e como nós andamos na verdade. Tanto que João, a primeira epístola de João, é a que mais vezes repete a palavra mentiroso, é aquele que diz, e ele vai desenvolver o tema. Nós vamos olhar, semana que vem, algumas dessas palavras em que João fala que o mentiroso não tem certeza da sua salvação. Porque ele diz uma coisa, pratica outra. Ou o que ele diz não é o certo. Ou o que ele diz não é o Evangelho, não é reflexo de quem Deus é. Então, o que João está dizendo para nós agora é que a nossa vida, e eu tenho 2 ilustrações para isso, ou é um barco, ou é uma nave espacial. Como assim? Calma que eu já explico para você. Imagina que um barco, certo? Se está tudo certo com o barco, aonde ele deve estar? Na água. Mas aí eu pergunto para você, a água pode estar dentro do barco? Não, porque daí tem alguma coisa errada, né? A mesma coisa uma nave espacial. Ela está no vácuo do espaço, com uma atmosfera controlada lá dentro. Mas se tiver espaço dentro da nave, ela está em total colapso. É assim que você e eu precisamos viver no mundo. Nós devemos andar no mundo, e João vai nos ensinar isso, sem que o mundo esteja em nós. Nós temos que estar no mundo como uma nave espacial está no espaço. Ela está no espaço, mas o espaço não está dentro dela. Por isso João é cheio de termos como não amem o mundo. Tomem cuidado com as coisas do mundo. Porque as coisas do mundo são armadilhas, são cobiças dos olhos, são prazeres da carne que nos levam a fazer e trazer o mundo para dentro de nós. E aí, quando o mundo entra em nós, é como se a água entra dentro do barco. O que acontece com o barco cuja água começa a entrar? Ele começa a naufragar. E aí João está alertando, vocês que creem, então vocês precisam ser exatamente como esse barco. Vocês vão estar na água, sem que a água esteja em vocês. Vocês vão estar no mundo, sem que o mundo esteja dentro de vocês. E aí nós vamos entendendo o que é ser cristão. E aí nós entendemos o porquê o cristão ele não pode se render aos valores mundanos. Aí nós entendemos o porquê o cristão não está correndo a mesma corrida daqueles que não são cristãos. E que para um cristão, vitória não é o que significa vitória para o mundo. Por quê? Porque nós não podemos ser afetados pelo mundo. Outra coisa que nós temos que entender é que quando João fala a palavra mundo, ele não está falando geografia. Ah, viu o mundo, então o que nós vamos fazer? Vamos para Marte? Vamos... Não é isso. O problema aqui não é a geografia. Quando João fala de mundo, ele está falando de um sistema que se opõe a Deus e ao governo de Deus. E se você analisar toda a Bíblia, desde o princípio, quando o homem se rebela de Deus, lá em Gênesis,
O que o homem começa a criar é um lugar onde os homens vão governar. E aí você tem lá a primeira tentativa de um governo Babel. Vamos ficar aqui seguros, vamos fazer uma torre e nós alcançaremos Deus e seremos famosos. Depois nós temos a briga de Deus com um outro líder, que é o faraó, que se considera Deus. E aí Deus vai trazer o seu povo desse faraó. Por quê? Porque o faraó se considerava Deus. E ele considerava-se tanto Deus que ele tinha autoridade sobre a vida. E ele disse, vamos matar essas crianças hebreias aí. Quando elas nascem, matem-nas. E aí as parteiras vão lá e dizem, não, como é que nós vamos fazer isso? Não vamos fazer. Aí quando o faraó sabe que as parteiras não estão matando os meninos hebreus, o que o faraó manda fazer? Joga os meninos hebreus no rio. Mas o mais engraçado é que Deus usou um menino hebreu jogado no rio para levar seu povo de lá. Tanto que o nome Moisés é tirado das águas. Deus disse para o faraó, quer botar os meninos no rio? Bota. É um desses que vai vir aqui, 10 pragas vai te deixar derrotado. E assim aconteceu com a Babilônia, assim aconteceu com a Pérsia, assim aconteceu com Roma, assim aconteceu com a Grécia. Todo o reino humano é uma afronta diante de Deus, não tem reino humano bonzinho. Não tem governante humano aqui que a gente diga, não, esse aqui vai ser o representante de Deus na terra. Não existe. Por isso que em Apocalipse vem uma besta, e a besta, ela tem 10 cabeças, ela tem 7 cabeças, tem 10 chifres, as cabeças representam os governantes, os chifres representam a força que esses governantes têm. Não existe governo humano que substitua o governo de Deus. Então, quando João fala de mundo, João está falando desse sistema corrupto, desse sistema que está rendido ao pecado e que conspira contra eu, você e todos os outros, seduzindo a gente e nos dando propostas. Quais são as propostas que o mundo nos dá? Nossa, tem um monte, talvez uma proposta de vida abundante. Não, você vai desfrutar. Olha, se você fizer isso, você vai ter que fazer tal coisa, você vai ter que ganhar tanto, você vai ter que fazer isso, e lá nessa idade você vai ter uma vida abundante, legal, gostosa. É pecado isso? Não é. Se você não incluir Deus nisso, daí vira pecado. Essa é a questão. Talvez o mundo te dê uma proposta de uma vida longeva. Não. Olha, se você comer isso, se você fizer isso, tomar tais suplementos e tudo mais, você vai viver muito tempo. Talvez aí 100 anos, 120 anos, hoje já estamos chegando mais ou menos a essa idade, 120 anos. É pecado viver até 120 anos? Não. Mas viver 120 anos sem Deus é aquele celular que zerou a bateria, depois morre e acabou. Não adiantou para nada viver 120 anos. Ou talvez uma vida confortável, uma vida que você vai ter que trabalhar pouco, tanto que hoje aí já tem empregos que estão fadados a morrer, serão substituídos. Por quê? Porque tem gente que não quer mais fazer, e nós vamos lá, e é pecado eu querer ter um trabalho. Não. Mas se Deus não estiver nessa conta, aí vira pecado. Ou talvez uma vida de beleza, né? Hoje estamos aí na idade, na minha época, senhores idosos eram senhores idosos. Tinham lá seus cabelos grisalhos, a sua barriguinha saliente, eram um pouco calvos, e estava tudo certo. Não, hoje tem que ser bombadão. Né? Tem que fazer calistenia, e tem que fazer isso, aquilo, e tem que apresentar o corpo sarado na praia. É pecado ter um corpo sarado? Não. Mas se você não colocar Deus na jogada, vira. Esse é o problema do mundo. Ele nos seduz com um monte de coisa, e ele nos dá um monte de propostas. Só que perceba que ele nunca vai incluir Deus na jogada. Ele vai dizer que você pode ter tudo isso sem se importar com Deus, sem servir a Deus, sem estar com Deus. Esse é o perigo. Então a gente pode tudo? Claro que a gente pode tudo. Mas Deus tem que ser o primeiro senão da jogada. Porque se não for, o mundo entrou em nós.
E aí nós servimos ao mundo e não servimos mais a Deus. Hoje nós estamos o pessoal que estuda, né, as gerações, diz que nós estamos na geração do desfruta. As gerações antigas, elas tinham que lutar para sobreviver. Elas tinham que inventar o fogo, fazer fogo sem fósforo, sem isqueiro, sem apertar no botão do fogão. E ela tinha que sobreviver, ela tinha que ir lá, ela tinha que matar, ela tinha que enfrentar os animais selvagens. E aí vem uma outra geração depois, a geração do trabalho, em que a vida estava no trabalho. Então trabalha para ganhar, trabalha para ter, e daí ela trabalhava, ela tinha seus confortos, não precisava mais caçar, não precisava mais matar ninguém. Tá, às vezes precisava matar alguém, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, precisava matar gente, tá? Mas era a geração do trabalho e tudo mais. Agora nós somos a geração de que nem trabalhar e nem lutar quer. Nós somos a geração do desfruta. Queremos desfrutar. Queremos aproveitar. Esse é o mundo. Esse é o mundo. Ah, mas é pecado ter que querer desfrutar? Não. Eu só estou dizendo, presta atenção, que o mundo vai te oferecer isso, mas vai tirar Deus da jogada. O que fala a Bíblia? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, ou todas essas coisas, quais são essas coisas? O que Jesus falou antes, não se preocupem com o que comer e o que vestir. Quem se preocupa com essas coisas são os pagãos, que não têm Deus. Mas Deus, o Pai de vocês, sabe que vocês precisam dessas coisas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aí está a fórmula que João está tentando nos ensinar. O mundo não é senhor e o mundo ele não vai conseguir nos corromper quando nós entendermos o Evangelho e o Filho de Deus em toda a sua plenitude. E é por isso que João está escrevendo essa carta. Estou escrevendo para vocês que creem, tenham a certeza, saibam que vocês têm a vida eterna. Por isso, andem na luz. Por isso, exercitem o amor. Tudo isso que o mundo oferecer sem comunhão com Deus é inútil. E mais do que isso, quando João fala do exercício do amor, ele fala inclusive hoje numa outra proposta que o mundo nos coloca, não, tu pode ser um bom cristão sem ir para a igreja. Tu pode ser um bom cristão sem ir para a igreja. E aí João vai falar o quê? Quem não ama seu irmão a quem vê, como vai poder dizer que ama a Deus a quem não vê? Por quê? Porque Deus se manifesta na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Paulo fala aos Coríntios que a igreja é o templo de Deus na terra. Deus não habita em lugares feitos por mãos humanas. Deus habita na sua igreja. Então você cair na armadilha de achar que você pode ser um bom cristão sem estar em uma igreja, em uma comunidade, em um corpo, em um grupo, é mais uma forma de você cair nessas armadilhas que o mundo coloca. Então João vai nos escrever essa carta para nos dar todas as pistas de que nós estamos na direção certa. A partir da semana que vem, nós vamos entrar no texto de João propriamente dito. Hoje eu queria que nós entendêssemos a carta de João como um todo, mas principalmente, qual tem sido a tua relação com os valores que o mundo tem vendido? Qual tem sido a tua relação com os valores que o mundo tem te oferecido? Qual tem sido a relação das coisas que vocês têm tentado conquistar e Deus? Qual é a tua comunhão com Deus e entendendo a partir disso todas as coisas que o mundo oferece para você conquistar? Porque se nós não sabemos responder a essas perguntas, nós precisamos voltar e ler o Evangelho de João. Nós precisamos entender quem Cristo é, o seu senhorio, e colocarmos a nossa vida debaixo da autoridade dele. Agora, se nós já cremos nisso,
O que precisamos é só colocar talvez o nosso barquinho no estaleiro, dar aquela reformada no casco que pode estar cheio de impurezas, pode estar meio furado, pode estar sofrendo por... Reformar esse casco, voltar para a água e retomar a nossa jornada. Vamos orar? Senhor Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que é viva e eficaz. A Tua palavra que nos leva para estarmos mais perto de Ti. E obrigado, Pai, pela inspiração de João, por meio da sua carta, nos dando esses alertas, abrindo os nossos olhos e ouvidos espirituais, nos fazendo tomar cuidado com o mundo que muitas vezes nos engana, que muitas vezes nos enrola e que muitas vezes, por muitos motivos, permitimos que ele tome conta e passe a dirigir os nossos movimentos. Para impedir que a nossa vida seja uma nau à deriva, sem saber para onde vai, simplesmente seguindo a maré. Senhor, nos ajuda a entender que há um propósito para nós. Quando Tu nos resgatou e Te entregou naquela cruz por cada um de nós, nós tivemos o privilégio e a oportunidade de colocar a nossa nau na Tua direção. Não permita que nada desvie disso. Senhor, não permita que o mundo entre em nós, tome conta da nossa mente, dos nossos valores, mas que Tu estejas nos dirigindo e nos conduzindo. Ajuda a nossa igreja nesses momentos em que nós vamos estudar a carta de 1 João, para entendermos tudo que Tu tens para nós. É isso, Senhor, que nós agradecemos em nome de Cristo. Amém.